Então estamos aqui para mais uma live e hoje o assunto que eu vou trazer é o Hatha Yoga. Da onde vem o Hatha Yoga? O que é essa tradição milenar? Quais são as suas origens, os fundamentos? Qual é a conexão dessa tradição com o Yoga Sutras de Patanjali? E por que fazemos tantos asanas graças a essa prática secular? Então, Hatha significa lua e sol. Significa as nossas polaridades, as nossas capacidades de se conectar profundamente com esses polos e com tudo isso que a gente chama de não dualidade. Então seria a não dualidade sobre a luz e a sombra, a não dualidade entre o feminino e o masculino, a conexão entre essas polaridades. Então, o Hatha Yoga é uma tradição conhecida como uma tradição tântrica. Por que é uma tradição tântrica? Porque ela é uma tradição que ela só é realizável por meio do nosso veículo causal, do nosso corpo. Ah, mas tudo é realizado por meio do nosso corpo. Sim, mas muitas práticas elas têm muita conexão com a mente, né? Então tem muitas práticas que a gente realiza tão somente com a nossa mente, que seriam os 3 últimos pilares do yoga, né? Que a gente chama de samyamas. Então, esses samyamas, eles são práticas que a gente vai realizar somente com a nossa mente. É como se a gente virasse os nossos olhos para dentro e a gente começa a se conectar com os aspectos mais profundos do nosso ser, aquilo que muitas vezes a gente acaba não olhando no dia a dia, mas que quando a gente para e silencia a nossa mente, diz muito sobre nós. Então a gente pode até pensar, né? Qual foi a última vez que a gente passou meia hora em silêncio consigo mesmo, sem estar com nenhum equipamento ligado, sem estar na distração. Isso é uma prática da mente. E as práticas do corpo, elas têm relação com os primeiros pilares do yoga. Ou seja, a conexão com os asanas, as posturas psicofísicas do yoga e com os pranayamas. E esses pranayamas, eles têm relação com essa nossa respiração e essa consciência dessas polaridades que se encontram no nosso corpo. Então o yoga vai chamar essas polaridades de Ida e Pingala. Essas polaridades, elas têm relação com os nossos canais energéticos. E o que são esses canais energéticos? Esses canais energéticos, eles estão envolvendo todo o nosso corpo. Então, é como se a gente tivesse esse corpo físico, mas a gente tem um corpo sutil que é ligado a esse corpo físico. A tradição do yoga vai chamar isso de chakras. Existem os principais chakras, que são os 7 principais. E existem esses nadis que percorrem o nosso corpo, que são cerca de 72 mil canais, que se conectam por esses vórtices principais. Então, quando a gente realiza uma técnica de pranayama, uma técnica de respiração, naturalmente a gente começa a fazer a limpeza desses canais. E quando a gente realiza a prática de asanas, naturalmente a gente começa a desbloquear esses canais. Então esse é o grande motivo de por que realizamos asanas e pranayamas, principalmente na filosofia do Hatha Yoga. Então os asanas são todas as posturas que a gente vai realizar com o nosso corpo, e os pranayamas são todas as práticas de respiração que a gente realiza. Isso faz com que comece a gerar uma limpeza no nosso corpo. Então, um grande foco do yoga, de maneira geral, assim como do Hatha Yoga, é a limpeza do nosso corpo físico, assim como do nosso corpo energético.
Quando a gente começa a se conectar com essa limpeza, a gente começa a sentir os efeitos da prática. E isso é algo muito experiencial. A gente só começa a se conectar com a prática de fato quando a gente começa a realizar essas práticas de corpo, essas práticas de respiração, para conseguir uma mente mais clara e lúcida por meio da nossa meditação. Então, tudo isso que a gente realiza com o nosso corpo é como se fosse um preparatório para a gente aguentar, ficar confortável e estável na nossa mente. Então, o Hatha Yoga, ele é uma tradição que ele vai falar sobre todos esses processos de purificação que a gente vai fazer por meio do corpo. Existem alguns processos que se chamam kriyas. Kriyas são limpezas que a gente vai realizando por meio do nosso corpo. A gente pode fazer um kriya de limpeza de uma forma que a gente se conecte com alguma dieta, alguma limpeza específica por meio de não ingerir substâncias que contêm toxinas no nosso corpo. A gente pode fazer essa purificação por meio da conexão da qualidade do nosso sono. A gente pode fazer essa purificação por conexão com selecionar de uma forma profunda as nossas relações, pensando quais relações que são realmente significativas para serem nutridas na nossa vida. Então, a Ayurveda vai chamar isso dos 3 pilares da nossa saúde. Então, essa saúde que precisa ser cultivada para que haja essa purificação, ela começa nesses processos da gente começar esses kriyas de limpeza. E então, a partir desse processo de limpeza, a gente começa as nossas práticas de corpo. Porque não adianta muito pouco a gente realizar práticas de corpo e práticas de pranayama se a gente está dia a dia consumindo substâncias ou se conectando com questões que são nocivas ou não tendo nenhuma qualidade de sono. Então, a gente tem toda essa preparação de limpeza, de purificação, para que a gente comece a nossa prática. E aí, a gente tem as nossas práticas tântricas, as nossas práticas do Hatha Yoga, que a gente realiza com o nosso corpo. Essas práticas têm relação com a gente conseguir se conectar com esse corpo, não apenas por uma questão de exercitar. A gente tem muito esse conceito do exercitar-se, né? Assim, a gente ter um corpo forte, um corpo que é vigoroso. Isso é uma consequência. O grande processo das posturas é a gente conseguir se conectar com as posturas, com a nossa respiração e com o silenciar da nossa mente durante essa prática. Isso por si só vai gerando essa limpeza, vai gerando essa liberação de todos os excessos. Então, o Hatha Yoga, ele é uma tradição que tem 3 textos clássicos aproximadamente. Esses textos, eles vão falar nada mais, nada menos do que kriyas, que eu expliquei que são esses processos de limpeza, de purificação, asanas, que são todas as posturas de liberação de couraças energéticas, ou seja, qualquer tipo de tensão que nós possamos estar acumulando, qualquer tipo de rigidez, de bloqueio, naturalmente essas posturas vão liberando. Ele vai falar de mudras. Mudras são, então, selos energéticos. Esses selos energéticos, eles fazem com que a gente tenha bloqueio ou desbloqueio de algum ponto específico. Como eu disse, a gente tem 72 mil canais no nosso corpo e por meio da pressão desses canais, naturalmente, a gente vai desbloqueando alguns pontos. É como quando a gente faz massagem, acupuntura, que a gente pressiona um determinado ponto e isso gera um desbloqueio em todo o nosso corpo, porque esses canais estão todos totalmente conectados. Então, quando você faz um processo de limpeza, naturalmente você vai também liberando
esses canais que podem estar obstruídos. Então, ele vai falar também de pranayama, para que a gente faça essa prática de pranayama, essa prática de respiração, para que a gente consiga se limpar, para que a gente consiga o desbloqueio desses canais. Então, os principais canais do nosso corpo, eles são considerados esses dois, Ida e Pingala. E eles são canais que permeiam desde a base, lá do nosso cóccix, até o topo da nossa cabeça. Esse canal, quando ele começa a ser desbloqueado por meio da conexão dos pranayamas, naturalmente a gente vai sentindo um vigor, uma qualidade prânica no nosso corpo. Então, prana pode ser considerado uma energia que é natural à nossa existência, mas muitas vezes nós não cultivamos essa energia. Essa energia está aqui o tempo todo. Basta eu respirar, ficar totalmente consciente do aqui e do agora, e essa energia vem, essa energia brota. Porém, muitas vezes essa energia prânica, ela está em falta no nosso corpo, ela não está circulando. E quando a gente começa a realizar pranayamas, a gente começa a realizar desbloqueio dessas energias. Então, essas energias, elas nada mais são do que aspectos de coisas que a gente já tem no nosso corpo, né? Com coisas, eu quero dizer assim, esses canais de liberação, né? Que a gente vai chamar de nadis. Então, a gente já tem esses nadis no nosso corpo e, naturalmente, a gente vai conseguindo o desbloqueio disso. E o Hatha Yoga, ele vai falar, então, há a possibilidade da gente chegar nesse processo de samadhi, nesse processo de superconsciência, por meio dessas práticas milenares. Então, esse processo de consciência é quando a nossa mente está totalmente lúcida e quando a gente se libera totalmente de qualquer tipo de pensamento com o passado ou com o futuro. Essa liberação de qualquer tipo de pensamento com passado ou futuro é a nossa total presença no agora. E o que é o agora, né? Quando eu acabo de falar agora, parece que o momento já passou. Então, quando eu falei agora, isso já se tornou parte do passado. E a gente está sempre nesse delay entre passado e futuro, né? De momento a momento. Então, esse delay de passado e de futuro nada mais é do que a nossa inconstância, a nossa impermanência em meio a esse processo que é o tempo. Entretanto, quando a gente se mantém no agora, a gente começa a despertar que o agora é um estado de mente. E o que é esse estado de mente? Esse estado de mente é um estado de mente desperto, totalmente lúcido e liberado de tudo isso que é excesso de ondas mentais. E como eu consigo me liberar desse excesso de ondas mentais? Por meio de todo o processo, que é isso que a gente vai chamar de Hatha Yoga. Então, o Hatha Yoga, ele tem 3 textos que são os textos mais clássicos do Hatha Yoga, que são o Hatha Pradipika, o Geranda Sarita e o Goraksha Sataka. E esses textos, eles não são textos teóricos, eles são textos que eles vão falar. Existem esses asanas que estávamos fazendo há milhares de anos, e esses asanas são asanas que dão muito certo, que funcionam muito bem, e estamos fazendo esses tratados, esses postulados, para falar os asanas que são os mais relevantes dentro desses 84 mil asanas que é descrito por Shiva, né? Seria essa entidade, que é a entidade da yoga, que fala sobre as infinitas possibilidades da gente estar movimentando o nosso corpo. Então, essas infinitas possibilidades, elas têm relação com esse processo da gente fazer esse desbloqueio. Entretanto, existem asanas que são muito, muito mais relevantes. E a gente consegue se conectar, então, por meio desses textos. E todos esses 3 textos vão falar. Um dos asanas mais importantes é o Padmasana. Padmasana é o asana onde a gente fica na postura de 8 pontos, ou seja, a gente fica com as pernas cruzadas e a gente fica com os nossos joelhos no solo. Para quê? Para que a gente comece a iniciar essa prática de meditação. Então, o Hatha Yoga, ele nada mais é do que
todo esse processo que foi testado desde Yoga Sutras de Patanjali e aprovado e revisto por inúmeros sábios, por inúmeras escolas, onde esses grandes compilados, esses sutras, eles falam. Isso realmente é muito importante e eu recomendo que vocês sigam praticando para que vocês tenham essa realização de Samadhi. Então, é isso. Eu poderia ficar falando muitas horas sobre isso. Os textos são muito amplos, eles falam sobre mudras, eles falam sobre canais energéticos, eles vão falando sobre como o yogi consegue essa vitalidade, esse vigor, esse rejuvenescimento e essa longevidade, que é a real abundância, a real prosperidade. Você sabe que uma pessoa tem prosperidade, que ela tem abundância, quando é uma pessoa que tem longevidade na sua vida, né? Porque, afinal de contas, o tempo é a única coisa que não está à venda e é o nosso bem mais precioso aqui na Terra. Então, esse foi um pouquinho sobre o Hatha Yoga. Gratidão pela conexão de vocês. E eu gostaria de encerrar essa live realizando uma prática. Eu convido todos vocês a fechar os seus olhos agora, nesse momento, a alinharem a sua coluna, se for estável, confortável, que vocês fiquem com as pernas cruzadas, vai ser muito bom também. Vocês podem fechar os seus olhos e se conectar totalmente com o momento presente. E a gente vai agora se liberar totalmente de qualquer pensamento com o passado, com o futuro. O passado já cessou, o futuro ainda não surgiu. Repousamos a nossa mente no aqui, no agora, com uma consciência livre, totalmente desperta. Inspira, exala, se conecta profundamente com a sua presença por meio dessa respiração. Inspira, sente a expansão do seu tórax, do seu abdômen. Exala, se conecta com a natural contração do seu tórax, com as costelas se aproximando, com o abdômen se contraindo. Buscamos a total consciência e presença por meio dessa respiração. Se conecta com essa respiração como uma respiração curativa, que vai regenerar cada célula do seu corpo, vitalizar cada órgão interno. Inspira, exala, se conectando profundamente com o momento presente, se liberando de qualquer pensamento que não seja o aqui ou agora. Você pode visualizar uma luz brilhante curativa que brota da base do seu cóccix até o topo da sua cabeça, transformando seu ser, um ser de pura radiância, de pura luminosidade. Inspirando e exalando profundamente, vai expandindo ainda mais essa luz, essa radiância. Você pode visualizar essa luminosidade envolvendo todo o seu ser, transformando seu ser em um ser de pura luz, de pura radiância. Inspira, exala e vai expandindo ainda mais essa radiância. A gente pode expandir essa radiância para todas as pessoas do nosso cotidiano. Inspiramos e exalamos. Podemos expandir ainda mais essa radiância para todo o nosso país,
Inspira, exala, expande ainda mais essa radiância para todo o planeta Terra, para todos os seres. Que todos os seres sejam livres, felizes. Inspirando e exalando profundamente. Vai retornando para o aqui, para o agora. Podemos abrir os nossos olhos, caso vocês estejam de olhos fechados. Gratidão pela sua escuta. Eu convido vocês todos agora a encerrar essa prática com o mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Esse mantra, ele fala sobre os lokas. Lokas, então, são esses reinos, diversos reinos da nossa mente, do nosso ser, e os reinos físicos também, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. E com esse mantra a gente deseja que todos os seres de todos os reinos sejam felizes, livres, encontrem a felicidade de forma fácil e não condicionada. Então a gente pode colocar as nossas mãos em Anjali Mudra. Entoamos Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam livres, felizes, que possam alcançar profundo estado de bem-aventurança e pura felicidade. Gratidão pela escuta de vocês. Espero que vocês tenham uma noite iluminada, abençoada, cheia de saúde e paz.